Olá, seja bem-vindo a mais um Tom da Beleza e hoje nós vamos falar sobre um tratamento que é tendência entre as famosas, que é o PRP. E para isso eu trouxe a doutora Isabela. Tudo bem, doutora? Amanda, tudo. E ela vai explicar pra gente como que funciona esse tratamento, né? Isso mesmo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estou adorando estar aqui. E é verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que tem sido muito utilizado pelas famosas hoje em dia. Uma delas é a Gisele Bündchen e a Luciana Gimenez também é um exemplo. E é uma coisa muito promissora, muito legal. Muito legal. E conta pra gente o que é o PRP? Então, o PRP nada mais é do que o próprio sangue do paciente. A gente tira uma porção do sangue do paciente, que é o plasma, rico em plaquetas e leucócitos, que vão gerar, quando colocados num local de necessidade, como por exemplo o osso ou músculos, ou mesmo a pele, que é a região da estética, onde a gente tem utilizado, ele vai criar, ele traz fatores de crescimento, que são proteínas responsáveis por regeneração e renovação da pele. Muito legal. Então isso traz um viço legal para a pele, uma hidratação diferenciada e mesmo um preenchimento. Nossa, que legal. E ele pode ser usado em qualquer região, ele serve para fazer o que tanto? Então, na verdade, tudo começou, quem começou a usar isso foram os ortopedistas, que cuidam de atletas, né? Então, eles começaram a usar em músculos e ossos e sentiram, assim, uma melhora muito grande na recuperação dos atletas quando tinham lesões, por exaustão ou lesões em campo, por exemplo, como jogador de futebol. E aí eles começaram a fazer estudos com relação aos outros tecidos. E nessa aí a gente descobriu como ele seria promissor para utilizar na pele. Na estética, na área da estética, nós utilizamos para preenchimento de olheiras. Muitas pacientes reclamam da cor da olheira ou da profundidade que causa, né, aquele ar de cansaço. Então a gente coloca ali o preenchimento com o plasma, e isso gera não só, né, o nivelamento da pele, mas também a gente percebe pela produção de colágeno na região um melhor viço da pele e até mesmo uma mudança na coloração naquela região. Que legal. E ele é usado também como preenchedor? Sim, a gente usa, por exemplo, nos lábios ou na região do mento, ele tem sido utilizado. O que acontece é que com o passar de 3 meses, mais ou menos, o corpo degrada ele, então como preenchedor ele funciona um período menor do que, por exemplo, o ácido hialurônico, que dura um período de mais ou menos uns 12 meses. Então ele é muito promissor na região, com relação a uma regeneração. Então, assim, com relação à regeneração, ele é muito promissor. Como preenchedor, ele tem um tempinho de vida menor. Um pouquinho menor. Então, ele é mais utilizado para rejuvenescimento mesmo. Para o rejuvenescimento, exatamente. E ele é um tratamento. Ele é um tratamento. Então, assim, a gente precisa ter uma periodicidade e cada paciente vai ter um planejamento. Então, assim, tem pacientes que precisam fazer 3 sessões, tem pacientes que precisam fazer 4, 6 sessões, né, com relação a, por exemplo, o preenchimento a cada 3 meses, como eu falei, precisa ser renovado. Agora, se for um tratamento, a cada 30 dias a gente precisa fazer uma aplicação, e aí quantas aplicações o paciente precisar. Nossa, que legal. E eu ouvi dizer também que ele pode ser usado no microagulhamento também, né? Exatamente. Então, assim, no microagulhamento a gente faz, né, aquela abrasão na pele ali, faz as pequenas ponturinhas, porque tem as agulhas, né, no derma roller, e depois a gente vem jogando o plasma, fazendo uma massagem para que o plasma já entre ali naquelas pequenas aberturas causadas pela agulha, e então causa esse efeito também de regeneração da pele. Que legal. E aí no microagulhamento ele vai servir para o rejuvenescimento também. Também, isso. E ele acelera porque quando a gente faz o microagulhamento, a gente está machucando a pele, né? Então a gente vai causar já assim uma renovação, porque quando a gente machuca e a gente faz a cicatrização, a gente já está
renovando a pele de qualquer jeito. Mas quando a gente coloca o plasma, a gente está acelerando isso, colocando ali os fatores de crescimento das plaquetas e dos leucócitos. E então a gente acelera esse processo e talvez até cause um efeito melhor do que fosse só com o microagulhamento mesmo. Muito legal. E quem que pode estar, a partir de qual idade que a pessoa pode estar aplicando? Olha, normalmente a partir dos 21 anos, assim, a gente já começa hoje em dia, quanto mais cedo a gente começa os tratamentos estéticos, melhor. Mas é lógico que a gente tem aí essa questão de não pode ser algo muito precoce, né? Porque também às vezes não tem necessidade, mas é um tratamento que não tem contraindicações, então é uma coisa natural, vem do seu próprio organismo, então é uma coisa tranquila que pode ser feita a qualquer idade. Sim, ai que legal. E conta um pouquinho pra gente, quantas sessões seriam necessárias nesse tratamento? Por exemplo, uma pessoa com 25 anos, você indicaria mais ou menos quantas sessões? Ou é relativo, de pessoa para pessoa? É relativo, sim. Por exemplo, essa semana eu tive uma paciente para olheiras e depois da gente fazer as fotos, a gente sempre faz uma foto de antes e depois, sempre em todas as sessões, para a gente poder ver a melhora do paciente, para o paciente também conseguir visualizar melhor. E, por exemplo, essa paciente precisou de 3 sessões, então a cada 30 dias a gente vai fazer as aplicações, né? Então, eu tenho uma enfermeira na clínica, ela vai até lá, a gente colhe o sangue da paciente e centrifuga esse sangue para poder aplicar no local, né? A gente separa a parte do sangue, que seria o plasma, né? E para a gente poder aplicar na região de escolha do paciente. Então é feito com o próprio sangue da pessoa mesmo? Sim, sim. Não tem nada adicional, é somente o sangue da pessoa. Então não há risco de contaminação? Não. Lógico que tudo deve ser feito de forma, né, sempre num local apropriado, ambiente clínico, tudo estéreo, todo mundo com os EPIs, tudo certinho, para que tudo ocorra bem, né? Mas no mais, na grande parte das vezes não acontece nada, realmente vai tudo tranquilo, não tem risco nenhum. Ah, sim. Gente, espero que vocês de casa estejam gostando das dicas da doutora Isabela. Nós vamos para um breve intervalo e não sai daí que no próximo bloco nós vamos falar sobre bichectomia, que acredito que muita gente tem interesse em saber, né, como que funciona. Então, não sai daí que toda beleza volta já. Olá, estamos de volta com toda beleza e agora nós vamos falar sobre bichectomia, que é um assunto que está bem em alta agora, né, doutora Isabela? Isso mesmo. E como que funciona essa bichectomia? Explica um pouquinho pra gente. Ela é uma cirurgia? Como que é? É um procedimento que não é invasivo? Então, a bichectomia nada mais é do que a retirada, né, o corte da bola de Bichat, por isso que ela chama bichectomia, que fica aqui na região das bochechas, né? E sim, é uma coisa extremamente que deu um boom nesses últimos tempos. Lógico que por causa também das atrizes lá de Hollywood que começaram a fazer, isso virou uma febre aqui no Brasil. Desde 2014 isso tem só aumentado, né? E é uma cirurgia, sim, ela precisa ser feita preferencialmente em ambiente hospitalar, mas também pode ser feito em ambiente clínico. E só tem aumentado, é uma coisa verdade. que virou uma febre. Virou uma febre. E para quem está em casa e não sabe o que é bichectomia, você poderia explicar para eles? Então, a bola de Bichat é uma bola de gordura que nós temos aqui na região das bochechas. E quando a gente retira essa bola de Bichat, que é essa bolinha de gordura, a gente tem a impressão, né, e realmente é verdade, de que há um afinamento, né, nessa região aqui e que, por consequência, nós ficamos com aquele rostinho mais fino, né, e é por isso que as pessoas têm procurado tanto. Esse é o objetivo da cirurgia, realmente trazer afinar mesmo, aquela impressão de rostinho mais fino, uma coisa mais... Né? Hoje em dia a gente tem usado muitos contornos, né, para maquiagem, para dar o truque e tal. E aí a bola de Bichat, quando ela é retirada, ela consequentemente cria aí um vazio aqui dentro e por isso cria aquele vinco
Então, E pressão de todo mundo afinamento. tem essa gordura? Todo Sim, mundo tem? todo mundo tem essa gordura. Quando os pacientes chegam no consultório, a gente tem que fazer uma triagem para ver se realmente o paciente pode fazer essa Porque cirurgia. não são todas as pessoas que Não, podem não fazer. são todos, tá? Não é muito todo mundo que interessante. tem essa indicação, Sim. tá? Até existe um protocolo que diz que o interessante é fazer uma tomografia para a gente dimensionar quanto da bola de Bichat esse paciente tem, porque muitas vezes esse vinco que ele espera não vai ganhar retirando a bola de Bichat, que é a bichectomia. Não vai ganhar. E aí o paciente fica um pouquinho decepcionado. Mas a maioria das vezes, quando há a indicação certa, assim, é uma coisa bem pode legal. fazer tranquilamente. E tem algum risco, alguma contraindicação para quem quer fazer essa cirurgia? Existe, sempre existe risco para procedimentos cirúrgicos, né? Esse procedimento ele tem que ser feito com anestesia, ele pode ser feito também com sedação, então tem pacientes que preferem fazer em ambiente hospitalar, e aí pode ter a sedação também, mas de uma forma geral é um procedimento tranquilo, tá? Que não oferece grandes riscos, a não ser que a técnica seja mal executada ou que o paciente tenha problemas de diabetes, por exemplo, que seja contraindicado por um problema sistêmico do paciente mesmo, por falta de saúde em alguma área, entendeu? Entendi. E só dessa forma que é contraindicado. E também tem pacientes que realmente não têm aquela massa da bola de Bichat que ofereceria para ele o resultado que ele espera. Sim. Então, esses pacientes também são contraindicados porque não faz sentido passar por uma cirurgia, verdade sendo que não vai mesmo. ter o resultado que espera. Verdade. E qualquer pessoa pode fazer essa cirurgia, assim, qualquer profissional ou tem um profissional indicado? Normalmente, a bichectomia é executada ou por cirurgiões dentistas ou por cirurgiões plásticos, tá? Antigamente mais os cirurgiões plásticos, hoje em dia acredito que mais os dentistas têm feito. Também tem feito. Tá. Inclusive, gente, aqui na Funvic nós temos o curso de odonto, tá? É um curso maravilhoso. E se vocês estiverem interessados, é só procurar aqui que vocês vão adorar. É verdade. E voltando ao assunto, né? Tem algumas questões quanto ao envelhecimento também, né? Porque a gente tende a perder a gordura do rosto. Sim. E como que funciona? A perda da gordura é uma coisa fisiológica, né? Ou seja, todo mundo vai passar por essa perda de gordura com o passar dos anos. E também o envelhecimento celular, ele acontece, independente se você faz essa cirurgia ou não. Então, há controvérsias, né? Hoje em dia, se fala muito que daqui a 10 anos nós vamos ter muitas reclamações relacionadas a pessoas que se submeteram a esse procedimento e tal. Isso relacionado à perda da estrutura e com isso uma queda da pele de forma mais rápida do que poderia realmente acontecer se você não tivesse feito o procedimento. Tá? Então existem linhas que defendem sim a questão do envelhecimento como um efeito colateral Sim, da porque retirada ainda não da há mama. precedentes, então ninguém sabe ainda como vai ficar uma pessoa que fez bichectomia. Não, que é um procedimento que está em moda agora, né? Isso, exatamente. Como eu falei, desde 2014 que começou mesmo a subir essa coisa, né? Que foi um boom que começou mesmo a acontecer, que as pessoas começaram a ter procura mesmo para esse tipo de cirurgia. Então, assim, hoje em dia a gente ainda não tem muita dimensão de como vai ser, como vão estar esses pacientes daqui, mas existem sim linhas que defendem que há um envelhecimento, mas não porque as células vão se envelhecer mais rápido, não. Mas por conta mesmo da falta da estrutura e tal, e aí há aquela queda justamente pela falta, mas não o tempo vai passar igual da mesma forma, certo? Verdade. Inclusive agora, né, para quem tem aquela queda, tem uns tratamentos que é para preencher, para levantar a maçã também do rosto, né? Sim. Os tratamentos, hoje em dia a gente usa muitos fios de sustentação, usa também o ácido hialurônico, né? E até os cirurgiões plásticos têm as próteses de silicone que podem ser colocadas. Olha, então, que bacana. Então, até prótese de silicone estão colocando. Isso, até isso. Mas, assim, é algo que na verdade, o que o paciente está procurando, né, nesse momento é afinar. Exatamente. Né? E aí, às vezes, é como eu falei, quando não há indicação correta, a paciente pode se sentir um pouco decepcionado. Então, realmente o que você falou é muito pertinente. Às vezes o paciente não tem a maçã do rosto tão proeminente quanto desejaria ter e por isso acha que, de repente, é o vinco. que vai resolver o problema.
E não é. E às vezes tem não. outros caminhos a serem tomados, Exatamente, né, antes da bichectomia. Por isso que quando o paciente chega, a gente precisa ter... Não, pode continuar. Por isso que quando o paciente chega no consultório, a gente precisa ter os olhos clínicos para poder saber o que o paciente precisa. Sim. Se ele precisa de preenchimento, se ele precisa retirar essa estrutura. Sim, por isso que tem que procurar um profissional adequado, né, capacitado, para poder estar vendo se realmente é necessário fazer isso, Sim, né? com certeza. A indicação tem que ser correta para que tudo dê certo. Doutora Isabela, muito obrigada pela sua participação no meu programa. Adorei. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. E não saiam daí, porque no próximo bloco vai ter a consultora de imagem, a Camila Fernandes, que vai dar várias dicas de moda para vocês. Então não saia daí, porque o Toda Beleza volta já. Olá, Toda Beleza está de volta e agora nós vamos falar sobre moda, né? E para isso eu trouxe a minha lindíssima aqui, Camila Fernandes. Tudo bem, Camila? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a participação aqui no meu programa. E a Camila vai explicar um pouquinho pra gente como funciona, né, essa parte de consultoria de imagem, o que tanto ela engloba. Então, você poderia explicar pra gente como que é? Claro. Consultoria de imagem, como o próprio nome diz, mas muita gente ainda não conhece muito bem, né, essa profissão. Eu trabalho mesmo a imagem da cliente, né, a imagem da cabeça aos pés, qual a imagem que ela quer passar. Né? Como eu comentei já com a Amanda, assim, a gente fala consultora de moda porque é um nome mais comum das pessoas entenderem, É verdade. né? Mas moda é apenas uma ferramenta dessa consultoria, né? A gente fala de tendências, de moda, do que está usando no momento, mas é apenas uma ferramenta. Muitas das vezes as clientes não querem usar o que está na moda, né? Ela quer apenas definir o estilo dela, definir a imagem que ela quer passar, seja no trabalho, seja para o marido, seja para as amigas, no círculo social que ela convive, ela quer mudar o estilo dela, ou quer identificar quem sou eu, né? Em que momento da minha vida que eu tô, onde eu quero chegar. Então, aí ela busca uma consultora de imagem para ajudar a trilhar esse caminho aí com ela, né? Então, é muito mais complexo, muito mais profundo do que a gente imagina. E a imagem está muito relacionada também com a autoestima, né? Com certeza. Não só com as mulheres, mas também com os homens, né? Os homens também buscam essa parte de consultoria de imagem? Com certeza, buscam. O meu foco hoje está sendo mais em mulheres, né? Mulheres que buscam autoestima em primeiro lugar, porque eu acho que independente da nossa atividade, se a gente tiver autoestima, eu acho que a gente consegue fazer tudo com mais leveza, né? A gente se sente mais bonita, melhor. Tudo flui. Eu sou assim, pelo menos. Quando eu acordo, eu olho no espelho, estou bem, estou feliz com a minha imagem, parece que o dia rende mais, né? Flui mais. Exatamente. Então, mas homens também procuram, sim. Tem muitos homens de cargos importantes que, inclusive na política, né, alguns, quando querem pedir votos, procuram consultoras de imagem para passar uma imagem mais leveza, uma imagem de mais proximidade, que eu consiga estar mais próximo do povo, né, do público. Enfim, eles procuram e são pequenos detalhes, né? Às vezes uma sobrancelha que a gente corrige, uma cor mais leve para trazer essa harmonia, leveza mesmo, né, nas roupas. E como eu falei que é dos pés à cabeça, não é só nas roupas, né? A leveza, desde a cor do cabelo até a cor do sapato que a gente usa. Olha que legal, então engloba influencia tudo. Roupa, cabelo, sobrancelha, é todo um conjunto, todo né? Conjunto, tudo tá junto. Estética em geral, assim a gente consegue trabalhar. Que bacana. Você poderia explicar pra gente, para quem tá em casa, dar uma dica, né? Uma dica geral, assim, que acredito que muitas mulheres têm dúvidas, para quem tem quadril largo ou ombro largo, o que elas devem, o que elas não devem usar. Sim, legal. Essas são dúvidas bem comuns mesmo. E aí, sim, a consultoria de imagem é muito individualizada, né? Porque, por exemplo, o quadril largo é muito relativo, porque tem gente que ama ter um quadril largo e quer evidenciar aquilo. E aí a gente usa artifícios para evidenciar. Já tem gente que não gosta e prefere esconder. Então, como que a gente vai trabalhar, né? Mas, em geral, o que eu costumo indicar? É sempre o equilíbrio, né? Se a gente tem um quadril largo, normalmente eu tenho o ombro mais estreito, seios pequenos, então a gente pede para dar um volume aqui nessa parte de cima. E volume não é só babados, coisas que façam volume realmente, é coisa que visualmente dê essa sensação, essa impressão, né? Estampas,
pode dar essa impressão de que o nosso ombro está maior para poder equilibrar com o quadril. Listra na horizontal, cores mais claras, né? Lembrando que daí a gente usa sempre cores mais escuras aqui na parte de baixo também para poder, essa ilusão de ótica que a gente chama, né? Poder dar o equilíbrio. E para quem tem o ombro largo, fazer justamente o contrário, né? Tem o ombro largo, então a gente usa roupas mais estruturadas, mais alinhadas ao corpo e com cores mais escuras de preferência. Não é uma regra, tá, gente? Se você quiser usar uma cor clara aqui em cima, a gente consegue. Nada impede. Nada impede. Tudo que com artifícios e elementos diferentes da roupa que a gente consiga dar um jeitinho. E aí na parte de baixo, para quem tem ombros largos, eu sempre indico pantalonas, são ótimas, saias longas, largas, né, floridas. E calça flare também é ótima. Isso é muito interessante, porque muita gente acha, né, que por ter o ombro largo não pode evidenciar embaixo. Então, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque acha que vai ficar tudo grande, né? Mas é questão de experimentar e fazer o teste mesmo com algumas peças, porque fica justamente o contrário. Se a gente coloca um volume aqui embaixo, dá um equilíbrio, uma harmonia, mas aí também né? tem que ser uma coisa mais justinha em cima, não necessariamente. Tem que ser mais justinha, normalmente. É porque senão realmente vai dar essa impressão de tudo muito largo, né? Daí não vai ficar legal. Inclusive eu tenho um quadril mais largo e eu tento sempre esconder um pouco a parte de baixo, eu uso muita calça preta, né? E em cima eu faço o que você fala mesmo. Então você está impecável hoje, acertou em cheio. Se você gosta de disfarçar, você acertou em cheio. Obrigada. E você trouxe alguns tecidos também, né? Para mostrar pra gente como que funciona essa parte, assim, de ver as cores, né? Sim. Isso aqui, na verdade, eu trouxe mais para exemplificar que existe uma etapa da consultoria, né, que começa com entrevistas, vamos com análise de tipo físico e análise de coloração pessoal. E aí muita gente não entende o que é, né, essa análise de coloração pessoal. Isso aqui a gente pega vários tecidos, temos inúmeros tecidos aqui, mas a gente não vai conseguir mostrar hoje, claro, é só para entender a lógica, né, da análise. Coloca o tecido aqui na frente da cliente e coloca uma outra cor também, e aí a gente vai analisando qual cor vai ficar melhor para ela. Aí você vê o tom de pele, tudo. Na verdade, isso, exatamente. Na verdade é para entender qual tecido, qual cartela de cores vai ficar mais harmoniosa com o tom de pele da cliente. Olha que legal. Então tem tudo isso, né? A gente nem imagina que tem tons de tecidos que combinem mais. Exatamente. Não é nem só o tom de pele, né? Com isso aqui, com essa cartela, a gente consegue definir qual coloração do cabelo, que é mais interessante, cores de maquiagem. Que vai valorizar mais a mulher. Para valorizar mais, esconder manchinhas, enfim. Muito legal, viu, gente, essas dicas. E agora a gente vai chamar uma modelo aqui, pode entrar, que é a Thaísa, essa lindíssima. Tudo bem, Thaísa? Tudo bem. Então ela vai mostrar aqui um pouquinho pra gente, né, Camila, o look dela. Aqui falando um pouquinho do look básico, mas com dicas de styling bem simples e que fazem toda a diferença. Aqui é o nozinho, que eu amo. E tá super em alta, né, esse nozinho? Super em alta, eu saio quase todos os dias assim, de uniforme com nozinho. A manga dobrada, né, que esse aqui até já tem, essa camisa já até tem o espaço para colocar, mas se não tiver a gente pode dobrar normalmente. E também a barra da calça tá dobradinha para dar um charminho a mais. Né? Então é um look básico. Um look básico, mas que com charmezinho. Cheio de truques. Muito legal, já dá outra cara, né? Já. Muito legal. Camila, muito obrigada. Nós chegamos ao fim. Obrigada a vocês. Obrigada pela sua participação aqui no meu programa. Espero que vocês de casa tenham gostado. Camila, quer deixar seus contatos? Eu quero deixar o meu perfil no Instagram, é Camila Fernandes Consultoria, tudo junto, né? E aí lá tem meu e-mail, meu telefone, a gente pode conversar melhor por lá. Que legal. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Espero que vocês de casa tenham gostado. Um beijo e até o próximo Toda Beleza.